GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS 4ª edição. Episódio 151, capítulo 13, Situações especiais de combate, regras especiais para arma de combate corpo a corpo. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Estamos agora continuando falando sobre regras especiais para armas de combate corpo a corpo. E aqui comigo está o Heitor. Fala Heitor, beleza? Opa Vinícius, tudo bom cara? Sempre um prazer estar por aqui, tá tudo certo as coisas aí? Tudo certo, quanto tempo? Vamos lá, a gente vai falar agora de regras especiais para armas de combate corpo a corpo. Algumas armas de combate corpo a corpo são mais complicadas que outras. Abaixo, seguem alguns casos especiais. Armas de esgrima. A posição preparada para uma arma de um combatente usando a perícia adaga de esgrima, rapieira, sabre ou terçado é sempre apontando para o oponente. Em geral, as armas de esgrima usadas com essas perícias são leves e de grande mobilidade. Esses fatores facilitam que o oponente se recupere depois de aparar e depois de uma retirada. Um personagem em retirada com uma arma de esgrima recebe o bônus de mais 3 para parar, em vez do mais 1 normal. Veja a retirada. Ele também sofre apenas metade da penalidade normal para parar mais de uma vez. Contudo, os testes de aparar sofrem uma penalidade igual ao nível de carga, e o personagem nunca pode aparar manguais com armas de esgrima. Capas. Um personagem pode instalar uma capa na face do seu oponente ou usá-la para bloquear a visão dele. Os dois casos são considerados como uma finta, como a gente viu lá atrás. Uma capa também pode ser usada para agarrar alguém. O personagem deve fazer um teste contra a sua NH de capa para acertar o alcance C ou 1. Nos demais sentidos, considere essa como uma tentativa de agarrar desarmado. Chicotes. Os chicotes são armas efetivas de desarmamento. Quando um personagem ataca para desarmar com o chicote, ele recebe bônus de mais 2 na disputa rápida, veja derrubando uma arma. Também é possível envolver o oponente em vez de uma arma. Esse ataque sofre uma penalidade adicional de menos 4 e não causa dano, mas segue as regras descritas em laços em caso de sucesso. Os chicotes são péssimas armas de defesa e causam uma penalidade de menos 2 nas tentativas de aparar. Os chicotes também são desbalanceados e não podem ser usados para atacar e aparar no mesmo turno. Chicotes longos também ficam despreparados depois de qualquer ataque ou teste de aparar. É necessário um turno para preparar um chicote de 2 metros, 2 turnos para preparar o chicote com 3 ou mais metros de comprimento. Algumas regras adicionais se aplicam a tipos diferentes de chicote. Chicote. Um atacante pode instalar um chicote comum de couro torcido, som criado pela ponta do chicote quando ele ultrapassa a barreira do som. Isso requer um ataque com uma penalidade de menos 4, mas causa menos 2 de dano adicional. Qualquer golpe de chicote é doloroso. Uma vítima de um ferimento de chicote no braço ou mão deve fazer um teste contra a vontade modificado pela penalidade do choque devido ao ferimento. Em caso de fracasso, a vítima deixa cair o que tinha naquela mão. Kussari, olha aí, Onaia. Trata-se de uma corrente com peso na extremidade. O alcance dessa arma pode ser ajustado de 1 a 4 metros com uma manobra preparar. Ele é considerado como um chicote comum para desarmar, envolver um oponente ou preparar, mas é considerado como um mangual contra defesas inimigas. Menos 2 para bloquear e menos 4 para parar. Se um oponente aparar um Kussari com sua arma, o atacante deve fazer um teste de habilidade imediatamente. Em caso de sucesso, o Kussari se envolve na arma do oponente. Um fracasso comum não gera nenhum efeito especial. Uma falha crítica indica que o oponente deixa o Kussari cair. O oponente pode desenrolar sua arma no próximo turno. Isso requer uma mão livre e um teste de DX. Se ele não conseguir fazê-lo, o personagem pode tentar desarmá-lo no turno seguinte sem precisar fazer a jogada de ataque para atingir a arma. Basta dizer que está tentando desarmar e fazer a disputa rápida. Isso ainda conta como um ataque. Não é possível usar um Kussari se não houver uma altura suficiente ou numa área cheia de obstáculos. Pessoas próximas são consideradas obstáculos. Em caso de erro crítico, um resultado de 3, 4, 17 ou 18 na tabela indica que o personagem atingiu a si mesmo no próprio rosto. Que absurdo. Chicote monofio. É um chicote de ultra tecnologia feito de um fio super fino. Ele possui um controle que permite que seu comprimento se ajuste de 1 a 7 metros, alterando tanto o alcance quanto o tempo de preparo. O ajuste do comprimento requer uma manobra a preparar. Quando usado para prender um oponente ou uma arma, o chicote corta o alvo, causando dano por corte igual ao golpe de ponta mais 1d sobre 10, a cada turno que for mantido esticado, até que a vítima consiga escapar. Qualquer erro crítico que resulte em o oponente deixar a arma cair deve ser substituído por o oponente atinge a si mesmo ou um amigo. Escudos. Um escudo é uma excelente defesa contra armas de baixa tecnologia, mas também pode ser usado de forma ofensiva. Golpe com um escudo. Um golpe com escudo é um ataque comum com uma arma de combate corpo a corpo. Um escudo só pode atingir os oponentes nos hexágonos frontais e laterais. Veja a tabela de armas de corpo a corpo que a gente já viu lá atrás para ter as estatísticas certinhas do escudo.
Arremetida com escudo. Uma arremetida com escudo é uma tentativa de derrubar o oponente ao correr contra ele com o escudo à frente. Veja encontrão, que a gente também viu alguns episódios atrás para ter mais informações. Não é possível fazer isso com um broquel. Garrote. Um garrote é uma corda ou fio usado para estrangular. Ele só pode ser usado contra vítimas distraídas ou indefesas e precisa ser usado pelas costas, o que normalmente exige teste de furtividade. Quando estiver em posição, o personagem deve fazer um teste contra o CNH em garrote para acertar. Ele precisa visar o pescoço com a probabilidade normal de -5 na jogada de ataque. Na maioria dos casos, o alvo não está ciente do ataque, então o personagem pode fazer um ataque total determinado com segurança, recebendo um bônus de +4 na jogada de ataque. A vítima pode tentar aparar com a mão ou com uma arma de combate corporal preparada, mas sofre uma penalidade de -3. Além disso, a não ser que tenha reflexo em combate, ela muito provavelmente ficará mentalmente atordoada, o que incorre numa penalidade adicional de -4 na sua jogada de defesa. Em caso de sucesso, a vítima consegue colocar a mão ou uma arma entre sua garganta e o garrote. A mão sofre dano a menos que o atacante esteja usando o garrote de fio. No turno em que ocorreu o ataque, ou em todos os turnos seguintes, o atacante pode tentar asfixiar a vítima, recebendo um bônus de +3 nas cenas de disputa rápida seguintes. Considere o dano de um garrote de corda como dano por contusão, 1,5 contra o pescoço, ou dano de um garrote de fio como dano por corte, vezes 2 contra o pescoço. Além disso, a vítima começa a sufocar. Veja o sufocamento. Para se desvencilhar, a vítima precisa vencer uma disputa rápida entre ST-5, judô -3 ou luta greco-romana -3 contra o negado do atacante com um garrote. Um garrote improvisado, praticamente qualquer pedaço de corda, inflige uma penalidade de -2 ao NH. Um garrote de fio deve ser equipado com alças ou então o próprio atacante sofrerá dano de golpe do ponta por corte em cada mão. Manguais. Uma arma com uma corrente entre o cabo e a cabeça é considerada um mangual. Por conta da corrente, os manguais são capazes de envolver a arma ou escudo do oponente quando ele tenta se defender. Qualquer tentativa de aparar o mangual sofre uma penalidade de -4. Armas de esgrima com suas lâminas leves não podem aparar manguais. Até mesmo um escudo é menos efetivo contra o mangual. Todos os bloqueios sofrem uma penalidade de -2. Picaretas. A arma de combate corpo a corpo que causa dano de golpe de balanço, perfuração, picaretas, martelo de guerra, etc. provocam muito dano, mas podem ficar presas no oponente. No início do turno seguinte, um ataque que penetra em RD do oponente e cause algum dano, o atacante deve escolher entre largar a arma presa no seu oponente, uma ação livre, ou tentar arrancá-la com um teste ST, uma manobra para preparar. Em caso de sucesso no teste ST, a arma se solta. Se a arma for de um tipo que precisa ser preparada depois de um ataque, qualquer arma com esse símbolo de cruzinha dupla aqui, ao lado da estatística ST. O personagem pode prepará-la como parte da mesma ação. Em caso de fracasso, a arma continua presa. O personagem não poderá usá-la ou prepará-la, e se ele quiser se mover, terá que deixá-la para trás. Nos turnos seguintes, o personagem novamente tem duas opções: deixar a arma para trás ou tentar outro teste de ST. Em caso de uma falha crítica no teste de ST, a arma fica permanentemente presa, mas o personagem poderá removê-la de um oponente caído depois do combate. Quando uma arma é libertada, ela causa metade do dano que causou quando entrou. Por exemplo, se o ferimento original foi de 4 pontos, ela provoca mais 2 pontos na saída. Fracasso no teste ST não causam dano. Se o oponente tentar ir embora ou fugir enquanto uma arma está presa nele, faça uma disputa rápida de ST. Se ele vencer, ele tira a arma do controle do personagem. Caso contrário, o oponente não consegue se mover. Em caso de empate, uma arma é liberada e causa o dano descrito acima. É um jeito pouco prático de fazer uma manobra de desarme, né? Truques sujos. Jogadores criativos constantemente inventam novos truques de combate, como jogar areia nos olhos do inimigo para cegá-lo, por exemplo. Isso pode representar um problema para o mestre. Por outro lado, a criatividade deve ser estimulada. Ela torna a partida mais interessante. Contudo, lembre-se que truques só funcionam quando são novos e originais. Se a areia nos olhos funcionasse sempre, os guerreiros bárbaros deixariam suas espadas em casa e levariam sacos de areia. A melhor solução é permitir que esses truques funcionem uma vez, talvez duas, e depois assumir que a notícia se espalhou. Como mestre, se achar que uma ideia inteligente dos jogadores é realmente boa, você pode dar uma boa chance de ela funcionar, mas tenha em mente que truques elaborados podem fracassar de forma elaborada e que as notícias se espalham muito rápido. O primeiro cavalo de Troia foi um grande sucesso, mas nunca mais funcionou desde então. IQ e truques sujos. Muitas vezes o mestre pode achar apropriado exigir um teste de IQ quando o combatente tenta um truque engenhoso. Dependendo das circunstâncias, o mestre pode, por exemplo, exigir que o trapaceiro faça um teste de IQ para executar corretamente um truque, exigir que a vítima faça um teste de IQ para perceber o truque, ou exigir até uma disputa rápida de IQ para ver quem é mais esperto. Não existe uma regra fixa aqui, apenas lembre-se que nenhum jogador que escolhe jogar como um guerreiro de IQ 8 deve ser permitido fazê-lo como se ele fosse um gênio. Líquidos no rosto.
Esse é um dos truques sujos mais comuns. Considere qualquer líquido jogado no rosto como uma arma de arremesso com precisão 1 e máximo 3. Lembre-se da penalidade de menos 5 para atingir o rosto. Em caso de um golpe fulminante, o líquido atinge os olhos da vítima, cegando-a por 1 de segundos, e aí o mestre joga isso em segredo. Em caso de um sucesso comum, o alvo pode se defender normalmente, exceto que é impossível aparar um líquido, né? Então, se ele não conseguir se defender, você tem que fazer um teste de vontade para ele não se encolher. Se fracassar, o alvo vacila. Penalidade de menos 2 em todas as jogadas de defesa nesse turno e menos 2 em qualquer teste de DX ou de sentidos no próximo turno. Se o alvo obtiver sucesso no teste, o ataque não surte efeito, a menos que a vítima tenha irritabilidade. Essas regras assumem uma substância relativamente inofensiva, como cerveja, por exemplo. Ácidos, venenos, etc. têm os seus efeitos habituais. É isso aí, estamos terminando mais esse Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Então, você quer deixar algum recado pra alguém aí, pra galera que tá ouvindo a gente? Primeiro que o pessoal beba água, né, que é muito importante. E segundo que quem puder, dá uma passadinha no Bar da RPG, que é um projeto de produção de conteúdo de RPG que eu tenho com minha esposa Jaqueline. A gente está ativo principalmente no Instagram, em @bardabardarpg. Também temos as outras redes sociais, Facebook, Twitter, a Twitch, mas a gente está mais ativo principalmente no Instagram. Então, se puderem dar uma olhadinha lá, a gente agradece pra caramba. E nós aqui do RPG Next estamos convidando você, se está gostando desse projeto, a nos apadrear em picpay.me/rpgnext ou em padrim.com.br/rpgnext. A gente termina esse episódio dessa semana e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. GURPS. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.